Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde converso com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Vamos para já fazer uma referência à sessão de cinema que anunciamos há 15 dias. Um filme europeu, de produção europeia, que, ao que parece, encheu a sala dos cinemas nós. É verdade. Foi o Lux Films Days, portanto são entre agora o mês de novembro e até janeiro, os 3 filmes finalistas deste prémio Lux, o prémio do Parlamento Europeu, percorrem uma série de cidades europeias. Coube-nos na passada sexta-feira esta oportunidade de termos um desses filmes finalistas aqui no Funchal, e realmente foi um sucesso. A sala ficou completamente cheia. O que não deixa de ser curioso, que é um documentário. O que não nem deixa é um de ser filme curioso, de porque ficção. na verdade não é propriamente um filme habitual que estamos propriamente habituados a ver. É na verdade mais uma espécie de documentário, e o que também não é comum como finalista dos Lux Film Days. É, aliás, apenas a terceira vez que surge como finalista um documentário. É um documentário bem feito, por isso mesmo também ter conseguido chegar a filme ao grande público, não é? Também. E, portanto, agora até fevereiro há esta possibilidade, porque, como já aqui foi dito, a vantagem destes 3 filmes finalistas é que, por parte do Parlamento Europeu, há este grande esforço financeiro de legendar estes filmes nas 24 línguas oficiais, e isto é que permite com que estes filmes de facto percorram todo o espaço europeu, e que desta forma se tente projetar um pouco mais o cinema europeu. Mas é curioso, só esta notazinha, porque nós, talvez o primeiro filme que veio para cá do prémio Lux deve ter sido já em 2014, 2015. Não enchemos a sala, de facto, dessa vez. Houve até, inclusivamente, um ano que já trouxemos 2 filmes, mas a norma tem sido um filme por ano. Por edição. Naturalmente, aqui com o contributo do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. E de facto esta foi a vez em que nós tivemos a sala mais cheia, estava completamente cheia, mas nota-se que há aqui um repetir de alguns clientes habituais que começam realmente a gostar deste tipo de cinema, e que habitualmente, ano após ano, fazem questão de comparecer. Passou o Cold Case à Marskjold, mas há mais havia mais 2 finalistas. Aliás, fui curioso, ainda hoje alguém me telefonava a perguntar quando é que íamos exibir os outros 2. Infelizmente não é possível, não será o caso. Só fomos presenteados com um dos filmes finalistas, e por uma emissão única também, porque também perguntavam porque é que não fica mais tempo, mas de facto por razões comerciais e não só, não é possível estes filmes ficarem durante uma semana em exibição. Os outros 2 são God Exists, Her Name is Petrunia. Exatamente. E o outro do realizador espanhol, salvo erro. Não sabemos qual será o finalista, mas já agora também fica aqui a sugestão, ou qual será o vencedor. Está a decorrer uma votação online, basta pesquisar através do Google, portanto, a escolha dos filmes Lux, do prémio Lux do Parlamento Europeu, e portanto o processo é muito simples. É chegar de facto à página, escolher um destes 3 filmes finalistas, dando a indicação do seu correio eletrónico, e pode até vir a ser premiado com uma viagem que decorre depois em junho ou julho, salvo erro, à República Checa, num festival cujo nome eu não consigo pronunciar. Um festival de cinema. Num festival de cinema na República Checa, e portanto, curiosamente, a pessoa que vencer esta votação, que é uma questão meramente de sorte, será também aquela pessoa que irá anunciar o filme da preferência do público. O vencedor. Portanto, porque, como se sabe, destes 3 filmes finalistas são feitas 2 escolhas, uma por parte do público, através desta votação que eu estou acabando de referir, e a outra é feita já na sessão plenária creio já na próxima semana, por parte dos deputados do Parlamento Europeu. São os próprios deputados que escolhem um destes 3 filmes finalistas.
Marco Teles, vamos voltar a falar desse projeto, desse programa que é uma oportunidade, que é o Discover You, que permite que os jovens possam partir à descoberta da Europa. Sim, é apenas relembrar, porque nós já falamos de facto do Discover You, mas como as inscrições vão até o dia 28 de novembro, nunca é demais relembrar, portanto, para os jovens participarem neste programa, que é um programa em que se tenta dar esta oportunidade dos jovens conhecerem melhor a sua Europa, são necessárias apenas 3 condições, que é ser cidadão da União Europeia, ter 18 anos feitos até, ou já ter os 18 anos, ou fazê-los até o dia 31 de dezembro, e esses 18 anos terão que ter sido feitos ainda este ano, portanto, são para as pessoas que nasceram entre o dia 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2001, é desta franja, portanto, nós estamos a falar, e no fundo terem um gosto pela viagem por conhecer novos países, portanto, é só entrar no Portal Europeu da Juventude, preencher os dados que lá estão, hão de aparecer 5 questões de cultura geral sobre programas europeus que os candidatos terão que responder, e depois haverá aquela chamada pergunta de desempate, porque naturalmente são milhares e milhares de jovens europeus com 18 anos que tentam conseguir este passe, este bilhete que lhes permite viajar até um mês entre abril e outubro do próximo ano 2020, e portanto através dessa pergunta de desempate consegue-se depois fazer essa seriação daqueles que serão os eleitos, uma vez que o objetivo inicial era que todos os jovens da Europa com 18 anos pudessem percorrer o espaço europeu, e sim, não é possível neste momento. De qualquer forma, através deste projeto a Comissão já atribui 50 mil passes, o que já é um valor bastante considerável. Tem vindo a aumentar o orçamento e tem para vindo a este aumentar programa. Também para este programa, exatamente. As 3 instituições da União Europeia chegaram esta semana a acordo sobre o orçamento para o ano de 2020. Exato. Finalmente fez-se luz em relação a algo que é absolutamente necessário, que é o orçamento para 2020. Isto vai permitir naturalmente à União Europeia concentrar os seus recursos financeiros naquilo que são as prioridades e que supostamente são aquelas que mais interessam aos cidadãos, decorrente também dos inquéritos e da sensibilidade que se tem em relação à discussão destes temas, e portanto este orçamento vai assentar sobretudo na área das alterações climáticas, no emprego, no setor dos jovens, na segurança, que é um elemento também que tem sido muito valorizado, e a questão da solidariedade na União Europeia, e falamos de solidariedade dentro da União Europeia e para fora também. Portanto, são as prioridades... São as grandes prioridades para o orçamento de 2020. Isto é um orçamento, só para nós termos a ideia, dar aqui alguns exemplos. É um orçamento que está fixado em mais de 160 mil milhões de euros, portanto nós estamos a falar realmente de um valor ainda significativo, para provar também que, por exemplo, a questão das alterações climáticas e do ambiente está mesmo na ordem do dia. Deste montante global, deste orçamento global, 21%, portanto, do orçamento total será canalizado para medidas para combate às alterações climáticas. Não será a fatia mais significativa, mas é uma excelente pesa, fatia, são 20%, e, portanto, por exemplo, o conhecido programa LIFE, que toda a gente conhece, relacionado com a temática do ambiente e das alterações climáticas, irá receber qualquer coisa como quase 600 milhões de euros, o que representa um acréscimo de quase 6% em relação ao orçamento de 2019. Há muito dinheiro também para tornar a economia mais competitiva. Também há muito dinheiro para a parte da economia mais competitiva. Obviamente, o que se pretende aqui nesta área da economia, como a Marta emprego, diz, não é? Exatamente, estimular o crescimento, a criação de emprego, promover a convergência entre os Estados-membros, esbater também as diferenças que existem dentro de cada Estado-membro e entre Estados-membros distintos, e isto obviamente é feito através dos fundos europeus estruturais e de investimento. Aqui uma notazinha apenas também para uma fatia que neste total não será expressiva, mas que me pareceu importante dar destaque, que é para o Sistema Europeu de Navegação por Satélite, o conhecido Galileu. Como sabe, porquê esta aposta? Existe o sistema GPS, que é o sistema norte-americano, existe o GLONASS, que é o sistema russo,
e a Europa já está desde 99 a querer fazer o seu próprio sistema de satélites. Faz questão de fazê-lo. Faz questão. E se nós queremos estar na vanguarda da tecnologia, nós temos que ter um sistema próprio. E, portanto, nós já estamos a apostar, portanto, já são muitos milhões de euros desde 99 que a União Europeia tem apostado nesta rede de satélites, e para o próximo ano o orçamento há novamente mais um investimento de 1,2 mil milhões, o que representa um acréscimo de 74% face àquilo que aconteceu em 2019. Porquê? Porque há este objetivo claro de, em 2020, tornar a rede totalmente operacional já no final de 2020 e alcançar pelo menos 1,2 mil milhões de utilizadores até o final desse ano. Portanto, isto é fundamental até quando nós falamos, por exemplo, hoje fala-se cada vez mais da questão da condução autónoma, não é? Portanto, dos carros, que já não é ficção, a ideia dos carros circularem e portanto, ainda que eu tenha grandes dúvidas, mas pronto. Mas, portanto, tecnicamente é possível. E, portanto, nomeadamente... Sim, um sistema como este ajudará a navegação, claro. Irá será ajudar, fundamental. até porque, por exemplo, o que distingue o nosso sistema europeu o Galileu do GPS, por exemplo, é que o rigor na localização é muito superior àquele que nós estamos habituados no nosso GPS. Às vezes o GPS nós todos já utilizamos e dá aí às vezes uma diferença de 2, 3, 4, 5 metros, mas repare, 5 metros ainda é ou que sejam 2 metros, é de facto ainda uma diferença muito grande, muito significativa. Sim, ainda pode considerar-se uma imprecisão. Ainda é uma imprecisão e, portanto, nós estamos a falar aqui de um sistema que irá ter margens de erro muito inferiores a 1 metro, portanto uma precisão muito maior do que aquela que nós estamos habituados a ter. Os jovens e alguns programas que são particularmente direcionados aos jovens também recebem uma fatia considerável do orçamento são da União quase Europeia. 3 mil milhões de euros que vão para o programa Erasmus+, portanto isto significa um aumento de quase 4% em relação àquilo que houve este ano 2019, e há também aqui uma fatia bastante importante para um programa que ganha um estatuto próprio, que é o Corpo Europeu de Solidariedade, que serve, no fundo, cria aqui oportunidades de voluntariado e também de oportunidades de trabalho em projetos próprios no país, no Estado-membro ou até no estrangeiro, e que vai receber aqui uma dotação de 166 milhões de euros e que representa, portanto, um orçamento, um aumento de 16% em relação àquilo que estava orçamentado para este ano. Portanto, é também um programa europeu que tem tido um grande sucesso em termos de voluntariado e por isso mesmo a Comissão reconhece esta necessidade de reforçar este programa. Vamos ao Eurobarómetro. Alguns dados, não sei, dados. Portanto, este Eurobarómetro incide sobre este apenas sobre particularmente uma questão do comércio internacional, apenas uma pequena curiosidade. É um Eurobarómetro especial publicado pela Comissão Europeia, saiu esta semana, e que diz que 60% dos cidadãos europeus consideram que o comércio internacional lhes traz vantagens pessoais. Portanto, contrariamente àquela ideia do protecionismo de alguns países estarem agora muito numa onda protecionista, isto é o que nós europeus pensamos, reconhecendo que obviamente temos acesso a uma maior variedade de produtos e a produtos mais baratos por via desta internacionalização. Portanto, isto é um aumento de 16 pontos percentuais em relação ao último inquérito desta natureza que tinha sido feita há 10 anos atrás. E outro resultado também, outro elemento que me parece interessante deste inquérito é que 71% dos inquiridos creem que os interesses comerciais dos seus países são defendidos com mais eficácia pela União Europeia do que por cada país se agisse de forma isolada. Isto é, reconhecem que de facto a União Europeia no seu todo tem outra capacidade negocial de se afirmar à escala mundial e portanto que é benéfico os interesses, para os próprios interesses nacionais, reconhecendo que de facto o caso português, Portugal isoladamente obviamente não teria uma capacidade negocial. Aliás, neste momento, iniciado já há 5 anos, existe a estratégia definida pela União Europeia que é de comércio para todos e só nestes últimos 5 anos já foram firmados cerca de 16 novos acordos comerciais, 2 deles extremamente importantes, um com o Canadá e um com o Japão, e também convém não esquecer que o comércio internacional sustenta atualmente cerca de 36 milhões de postos de trabalho na União Europeia, portanto é muita coisa, é um setor muito importante, tem crescido bastante e portanto toda a atenção que se der a este setor obviamente também é extremamente importante. Para terminarmos esta conversa, não poderíamos deixar de passar uma data
data, o Dia Internacional dos Direitos das Crianças, e o Marco Teles trouxe algumas curiosidades estatísticas. Sim, não é um dia europeu, estamos aqui a fugir a um dia internacional, neste caso é geral, mas de qualquer forma, sobre a questão, o que se está aqui a celebrar são os 30 anos da Convenção dos Direitos das Crianças, e aqui crianças, obviamente, estamos a incluir também os jovens, portanto, até aos 17, portanto, estamos a considerar todo este grupo. E aqui traz os dados estatísticos das crianças e aqui, a nível da União Europeia. Apenas para dizer que, por exemplo, esta percentagem de jovens é muito variável de Estado-membro para Estado-membro. A média da União Europeia, os jovens até os 18, até os 17, representam em média 19% da população. Portugal anda um pouco próximo desta média. O país onde há uma menor percentagem de jovens, ou os dois países onde essa percentagem de jovens é inferior, é menor, é precisamente a Itália e a Alemanha, portanto países com problemas de envelhecimento da população. Coisa que também está a acontecer connosco, também nos afeta. A Irlanda, curiosamente, é o país mais jovem, tem uma percentagem de jovens que representa 25% do total, o que é bastante interessante. E um outro dado também interessante tem a ver com a percentagem de crianças, e aqui estamos mesmo a falar das crianças mais novas, com idades compreendidas entre os 4 anos e aquela fase em que entram no primeiro ciclo, no primeiro ano de escolaridade. Portanto, 4, 5, 6 anos, não é? Portanto, diz que 95% destas crianças, na média da União Europeia, frequentam o pré-escolar. Há casos de países em que estes níveis de frequência do pré-escolar já estão nos 100%. O caso da Irlanda, da França, do Reino Unido. E o país onde esta percentagem de frequência ou de participação dos jovens no pré-escolar é menor é na Eslováquia, com 78%. Ainda existem muitas crianças em risco de pobreza, exclusão social, e os dados de 2018 mostravam que em risco de pobreza ou exclusão social, na média da União Europeia, as crianças representavam 24%, o que é um valor ainda, de certa forma, assustador. Há países piores, o caso da Roménia, com 38%, mas de facto... E se nós passarmos isto também para a escala mundial, ainda existem quase 300 milhões de crianças e de adolescentes que estão fora de um sistema de ensino, portanto não têm acesso à escola. E, portanto, isto é dizer que nós estamos perante de 300 potenciais milhões de adultos que futuramente vão estar condicionados em toda a sua vida porque não aprenderam a ler, não aprenderam a escrever, vão estar reféns desta sua falta de conhecimento, desta sua falta de competências, e, portanto, num mundo que se adivinha cada vez mais automatizado, mais tecnológico, ainda mais grave será a situação dessas pessoas. Portanto, ainda há muito para fazer no que toca esta franja deste grupo mais jovem da infância e dos adolescentes. E ficamos por aqui, Marco Teles. E marcamos encontro para uma próxima oportunidade.